iremos para a última palavra com o pastor Micael. Pastor Micael é pastor na Igreja Presbiteriana em Ribeirão Preto, bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, mestre em aconselhamento na Universidade Presbiteriana de Mackenzie, é casado com a Lara, pai do Eduardo, Dudu e Tito. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos? Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, por este momento tão precioso que o Senhor nos permite viver. Nós te agradecemos pela vida do pastor Micael, nós te agradecemos por este momento e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Continue, Senhor, usando ele, Senhor, como tem usado em todo o tempo aqui conosco nesta igreja, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graça e paz. Amém? Alegria estar aqui com vocês. Depois de tudo que nós ouvimos agora na última palestra, o que me conforta é saber que a conferência é para mulheres. Então, porque se fosse para homens, algumas amizades ali já teriam se desfeitas por causa dessa questão de rodízio. Porque quando a gente pensa em comida, comer é bom. E graças a Deus que eu saio daqui confortado de saber que não é pecado comer bolo de fubá com goiabada. É uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Uma alegria de saber que quem aqui não gosta de comer? Imagina você comer um bolo inteiro de fubá com goiabada, com a Coca-Cola Light, porque tudo na vida é equilíbrio. Mas o ruim da história é que você chega no final e diz assim, mas comer é bom, mas comer engorda. E parece que a vida não é justa quando você pensa nesse sentido. Ou talvez se falássemos aí no linguajar paraibano, você tem uma amizade, aquela amiga, ou aquele amigo que come feito uma forrageira e não engorda. Sabe aquele come e não engorda? Aí você olha para aquilo e você diz assim, a vida não é justa. Não engorda de ruim. E você chega à conclusão de que a vida, ela não é justa. Mas não só quando você olha para a comida, você chega à conclusão de que a vida não é justa. Quando você pensa que nem sempre o mais forte vence. Nem sempre o mais estudioso é aprovado. Nem sempre o que mais trabalha é aquele que tem o melhor salário. Você olha para essas realidades da vida, seja comida, seja estudo, seja força, seja no trabalho, e você chega à conclusão de que a vida não é justa. O que é que adianta estudar se o melhor não vai ser aprovado? O que é que adianta trabalhar se o que mais trabalha não será reconhecido? O que é que adianta ser forte, porque nem sempre o mais forte vencerá? Aí você começa a ter aquela noção de que realmente o crime compensa. Não adianta ser puro. Não adianta ter uma vida pura, porque no final das contas, o que é puro não vai ganhar as recompensas dessa terra. Eu sei que vocês gostam de assistir aquele filme, que você torce pelo bandido. Eu sei que você assiste La Casa de Papel e no final você está gritando Nairobi, Nairobi, Nairobi. Eu sei que você está gritando por isso, porque no final das contas, parece que o mais forte, o mais estudioso, ou mais puro, ele não reconhece, ou ele não é reconhecido. A pergunta que eu quero fazer para você é, como é que nós reagimos? Como é que nós respondemos com pureza diante de uma vida que é injusta? Como é que nós respondemos com pureza, ou temos uma conduta pura, onde muitas vezes grita no nosso coração que a pureza não tem nenhum tipo de vantagem, que a pureza não vai trazer nenhum tipo de alegria, que a pureza muitas vezes vai ser um fardo na nossa vida? Se essa é a sua pergunta, se esse é o seu desejo, como responder com pureza, mesmo sabendo que estamos num mundo injusto e caído? Salomão irá nos responder essa realidade. Porque a verdade que Salomão vai nos mostrar, se você puder abrir em Eclesiastes capítulo 7, a verdade que ele vai nos mostrar aqui é que o mundo não é só difícil, mas em muitas ocasiões o mundo também ele é injusto. E a pergunta que nós vamos fazer é, como é que vamos nos manter puros diante das injustiças da vida? Como vamos manter a mente pura diante das injustiças da vida? Eclesiastes capítulo 7, verso 15. E eu peço licença para vocês, porque eu vou ler na NVI. Então não acho que sua Bíblia está errada.
Mas a tradução que eu vou ler aqui para vocês está na NVI e vai ser projetado aqui. Então, se você quiser, você pode acompanhar na projeção o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 15. Diante da pergunta, como respondemos com pureza, mesmo sabendo que o mundo não é justo? A primeira lição, e aqui eu quero finalizar esse momento com vocês, porque falar por último não é fácil. Depois de tudo que vocês já ouviram, eu chego naquele momento que vocês já estão com o coração gritando assim, crucifica, porque não tem condições mais de escutarmos. Mas eu quero deixar últimos 3 conselhos, e eu não quero falar para vocês. Eu quero deixar que Salomão termine aqui trazendo 3 conselhos práticos de como você responder de forma pura em relação a um mundo injusto. O primeiro conselho aqui que Salomão nos dá é: tire os olhos de você, minha irmã, e os coloque em Deus. Verso 15 diz: nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Percebe que o pregador aqui, ele vê um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. E talvez é isso que você já deve ter visto, seja na sua família, ou seja na história do mundo. Um justo que morreu cedo, enquanto ímpios e mais ímpios parece que têm a vida longa. E o que Salomão vai dizer: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Um breve relato que nós temos aqui na palavra do Senhor. Se você olhar para Abel, o piedoso, morreu cedo. Caim, o ímpio, teve vida longa. Você olha para essa realidade no primeiro momento, logo nas primeiras páginas da Bíblia, você diz: isso não me parece justo. Mas é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Mas veja a sugestão que o pregador nos dá. Veja a sugestão do sábio de como responder à injustiça. Verso 16 e verso 17, que diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Você olha isso no primeiro momento e parece um conselho estranho. Não seja excessivamente justo, nem seja demasiadamente tolo. Parece que a justiça não compensa. E talvez o seu coração já diz assim: ah, pastor, então quer dizer que assim, um pouquinho de maldade pode. Eu posso assim, eu não vou matar, mas eu posso matar na unha. Posso matar aos poucos. Não é isso que o pregador está dizendo. Não é a realidade de que parece que a justiça não compensa e que podemos ser ímpios em uma certa medida. Mas a verdade aqui é que o sábio está nos apresentando 2 tentações que sondam o coração de qualquer ser humano. Aqui ele chama e nos leva a ter atenção para 2 tentações que estão roubando ou que estão invadindo o nosso coração em algum momento da nossa caminhada. Primeiro, a tentação da justiça própria. Sabe aquele esforço para ser justo? Que você faz de tudo: eu tenho que ser mais santo, o mais correto, eu preciso ir aos cultos, eu preciso dar o dízimo, eu não posso errar com ninguém, porque se eu for assim, eu vou ter o direito de reivindicar. Eu tenho que ser o melhor do trabalho, porque se eu for o melhor do trabalho, o meu patrão vai me ouvir. Então você parte para a sua justiça própria e você acredita que por ser justo, por ser santo, por ser correto, você pode reivindicar. Do tipo dizer assim: eu vou orar ao Senhor. Claro que o Senhor vai me responder. Como é que Ele não vai me responder? Se eu estou naquela igreja domingo após domingo. Se eu faço boas obras. Se eu ajudo quem mais precisa. Você parte para a tentação de acreditar que na sua justiça própria você consegue barganhar com o Senhor em alguma medida. Ou talvez você caminha para o outro extremo. Você caminha para o extremo da tentação do abandono da justiça. Do tipo que você começa a pensar que você entende que não adianta de nada. Você começa a dizer assim: eu vou andar errada mesmo. Eu vou tratar esse homem mal. Não adianta. Esse homem não sabe valorizar a mulher que tem dentro de casa. Agora eu vou ser ruim. Ele vai saber o que é ter uma mulher ruim. Ele vai saber agora o que é viver. Percebe que você, por outro lado, você começa a abandonar a justiça. E você diz assim: não compensa fazer as coisas corretas. Você caminha no sentido de que é meu corpo, minhas regras, e eu vou fazer do jeito que dá na telha.
Você abandona a justiça porque entende que isso não adianta de nada. O pregador está olhando e dizendo assim, cuidado. Cuidado com essas duas tentações. Cuidado com a tentação da justiça própria. Mas também tenha cuidado com o abandono da justiça. Interessante porque o pregador diz isso, que as duas coisas são perigosas. As duas coisas terminam em sofrimento. Um sofre de tanto orgulho de si mesmo e o outro morre por se entregar à impiedade. Interessante, irmãos, que aí ele vai dizer assim, então qual é a melhor resposta? O pregador diz no verso 18, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Aí você diz, agora ficou fácil, pastor. Sabe o que é que ele está falando? Moderação. É como comer um bolo de fubá com a Coca Light. Equilíbrio. Não é. Ele não fala de moderação. Ele não fala que você tem que ser um pouquinho bom e um pouquinho ruim. Ele não fala que você deve ter equilíbrio. Essa não é a orientação do pregador. O pregador vai dizer o seguinte, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Precisamos evitar a justiça própria. Precisamos evitar o abandono da justiça. Qual o caminho que nós seguimos? Temam a Deus. Minha irmã, não se atreva a negociar com Deus. Mas também não se atreva a querer se afastar de Deus, pensando que você pode viver nessa vida sem Ele. Não pense que você tem condições de olhar para o Senhor e dizer assim, olha para a minha vida, Deus. Olha como eu tenho sofrido por essa família. Olha como eu tenho me entregado por essa igreja. Quando é que vai chegar o dia que os humilhados serão exaltados? Não pense que você pode negociar com Deus. Mas também não caia no erro de acreditar que você pode viver distante da realidade do Senhor. Acreditando que distante do Senhor vocês serão mais felizes. A palavra do Senhor diz, temam ao Senhor, vivam perto do Senhor e Ele cuidará de vocês. Se você quer se manter pura, mesmo diante do mundo injusto, mulher, tire os olhos de você mesmo e os coloque em Deus. Não pense que você rejeitar o Pai, você encontrará alegria em uma vida de impiedade. Não pense que você se entregar à pornografia, à prostituição, se entregar a vários homens, você vai encontrar a verdadeira alegria. Não pense você que rejeitar o Pai, você encontrará a verdadeira felicidade. Não pense você que você pulando a cerca dos limites do Evangelho, você vai encontrar alegria, paz, satisfação. Não caia no engano e na mentira de que muitas amigas olham para você e dizem, que loucura é essa de ser submissa ao homem? Que loucura é essa de ter que se entregar domingo após domingo a uma igreja? Que loucura é essa de não se entregar aos prazeres da carne? Que loucura é essa de não seguir o seu coração? Que loucura é essa de viver cheia de amarras, de limites, de mandamentos, de preceitos? O que a palavra do Senhor nos diz é, não pense que se você rejeitar o Pai, você vai encontrar alegria em uma vida de piedade. Não pense que se você trabalhar mais e se esforçar mais, você vai merecer as bênçãos do Pai. Porque se você lembrar a parábola do filho pródigo, você vai estar vivendo na mesma situação. Um pensa que pode viver distante do Pai e encontrará alegria. E o outro que está perto pensa que por fazer tudo que agrada ao Pai, vai conseguir conquistá-lo e manipulá-lo. Mas a verdade da parábola no final é que nós encontramos que a festa da alegria promovida para o Pai é uma dádiva somente para os filhos dele. A beleza, minha irmã, é que o melhor caminho da vida é o temor ao Senhor. Você quer se manter pura, mesmo diante do mundo injusto? Tire os olhos de você. Coloque-os em Deus. Tema ao Senhor. Você não precisa viver fingindo diante de Deus. Ele lhe conhece perfeitamente. Ele sonda cada detalhe do seu coração. Ele conhece cada passo que você dá. Ele conhece o mais íntimo dos seus pensamentos. Você não precisa andar fingindo, porque o Senhor lhe conhece perfeitamente. O que eu acho mais interessante é quando as pessoas dizem assim, não me julgue, porque só quem me julga é Deus. É isso aí.
E isso aí você não teme por isso? Sabe quem lhe conhece mais do que o pastor? Mais do que o seu cônjuge? E eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar as mães. Mães, me perdoem, mas eu preciso ensinar a vocês. Não pense que você conhece 100% do seu filho, não. O bebezinho você não conhece 100%. O bichinho de mamãe você não conhece 100%. Mas Deus conhece. Deus conhece cada detalhe. Mas também, minha irmã, você não precisa ficar na lama do pecado, vivendo uma vida de impiedade, acreditando que a alegria está fora dos limites da palavra. Porque a realidade do Evangelho é, somente em Deus você estará segura. Tire os olhos de você, coloque-os em Deus. É o primeiro conselho que Ele dá diante de manter puro, mesmo diante de um mundo injusto. O segundo conselho que Ele nos dá é a sabedoria é protetora. Verso 19 e verso 20 diz assim: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Sabedoria pode nos tornar poderosos. E aqui eu quero que você entenda isso. Sabedoria pode nos tornar poderosos, mas sabedoria não lhe torna perfeita. Isso aqui é empoderamento. Esse aqui é o verdadeiro empoderamento. Porque vai dizer que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. A sabedoria pode lhe tornar poderosa. E o segundo conselho é, a sabedoria é protetora. Mas não pense, porque a palavra do Senhor diz, não há um justo na terra. Para que você não tenha dúvida, ele dá um exemplo. Verso 21 e verso 22. Ele diz, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração, você sabe que muitas vezes, você mesmo também falou mal de outros. Por mais sábio, por mais poderoso que o homem ou que uma mulher seja, ele está dizendo, o homem peca. E aqui ele nos coloca em xeque diante de uma realidade que eu não sei se você já parou para pensar. Ele vai lhe dizer aqui que o seu melhor amigo, ou a sua maior referência na vida, em algum momento pode ter falado mal de você. Esse era aqueles momentos que eu gostaria de ser daquelas igrejas que o pastor diz assim, olha para quem está do seu lado e diz algo. Mas eu não vou fazer isso, Mas olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí. Sabe o que é que o texto está dizendo? Essa pessoa pode já ter falado de você. Eu não estou querendo fazer confusão. Não quero colocar ninguém contra ninguém aqui. Mas Salomão, em toda a sua sabedoria, está dizendo o seguinte, por mais poderoso, por mais que seja referência, ela pode ter acabado de falar mal de você em algum momento. Veja, mas eu quero que você pense o contrário. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Para que você lembre que em algum momento você também já falou mal de alguém. Que você não é perfeita. Até podemos ser sábios, mas ainda somos pecadores. Você com certeza sabe de alguém que já falou mal de você. Mas e as pessoas que você fala mal? Ele está nos dizendo que a sabedoria, ela nos protege. Mas a sabedoria, ela não nos torna perfeitos. Interessante aqui, que podemos pensar o seguinte, como é que você responde à crítica no trabalho? Como é que você responde quando alguém lhe critica na igreja? Como é que você responde quando o seu cônjuge, de alguma forma, lhe critica? Eu tenho um combinado com Lara, que eu não sei muito falar sobre a questão de roupa. E aí ela chega para mim e diz assim, o que você achou? Eu fiz de quê? Ela fez, do que eu vesti hoje, tá ornando? Eu falei, ornando o quê? Eu só sei fazer uma conclusão, ou tá bonito, ou tá feio. Aí ela chega para mim e fez, e aí, o que é que você acha? Eu fiz, tá horrível.
Não, mas nada eu fiz, para mim nada. Não, mas se eu fiz, meu Deus, ela vai tentar me convencer que de alguma maneira. E ela já sabe que depois que eu dou a primeira resposta que tá feio, mas ela pode botar ouro em pó, que para mim vai estar feio. Mas como é que você reage quando recebe uma crítica? Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Você é do tipo que diz assim, eu parto para cima, pastor. Porque eu sou positivo. Eu não levo desaforo para casa. Ou você é do tipo que se retrai, se encolhe, fica calado diante da situação. Mas o que ele nos diz é que antes de partir para cima, pense que você pode ser sábio, porque você não é perfeito. Antes de partir para cima de alguém que lhe criticou, lembre que você pode ser sábio. Lembre que você já criticou alguém. Que você já falou mal de alguém. Ao invés de explodir ou mergulhar na tristeza, eu acho que esse é o momento que vale a pena pensar no pecado. Vale a pena pensar das vezes que você pecou contra alguém. Vale a pena você pensar das vezes que criticou alguém. Das vezes que você já tentou puxar o tapete de alguém. Das vezes que você já difamou alguém. Acho que se tem um momento que você pode pensar no pecado que pode ser bom, é esse momento. Pense naquele momento. Pare e pense. Eu posso até ser justo, mas sou pecador. Porque em algum momento, eu também já fiz isso com alguém. Eu também já agi dessa mesma maneira. Terei calma. Terei misericórdia com os outros. Porque sei que também os outros são pecadores. Quando eu escuto uma crítica, quando alguém difama, quando alguém fala mal, eu serei forte para ouvir e aceitar. Quando aquela crítica for construtiva. Quando alguém criticar, serei forte para ouvir e descartar, a fim de não parar por causa da crítica. É aquele momento que você posta algo no Facebook, que tem 50 mil curtidas, e todo mundo, quando você posta a foto do casal, todo mundo assim, fofo, lindos, Deus abençoe, hashtag, tá, e aquela, tudo sinceridade, tá? Aqueles comentários. Tá. Aí tem um abençoado que faz assim, que casalzinho nada a ver. Aí você vai lá, quer saber quem é, aquilo lhe consome, e você fica na cabeça do seu marido, como assim nada a ver? O que é que falta na gente? Você valoriza demais. O que Salomão diz é, pare. A sabedoria aqui é protetora. Você não precisa viver em função das críticas. Somos pecadores, mas somos pecadores redimidos e perdoados diante do Senhor. A sua identidade, minha irmã, não está focada no número de likes e de comentários que você tem. A sua identidade está focada em Cristo. Quem lhe define não são as pessoas, quem lhe define são Cristo. Quem lhe define é a palavra do Senhor. O que tem que lhe dar segurança, paz, consolo, é saber que você foi aceito diante de Deus. De quem você é como filho de Deus. Mas quando o seu orgulho aumentar, você lembre que você não fez nada. E que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. A sua identidade não está nas críticas. A sua identidade não está nos comentários. A sua identidade está em Cristo Jesus. Seja sábia. A sabedoria lhe protege. Mas a sabedoria não lhe torna perfeita. Salomão deixa um terceiro conselho para você. Como se manter puro em um mundo assim? Tire os olhos de você, coloque-os em Deus. A sabedoria é protetora. Por último, ele diz, agrade a Deus. Verso 23 e verso 25 diz o seguinte. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. O pregador não se deu por satisfeito com os conselhos que deu. Nem ele está tão satisfeito com aqueles conselhos que ele deu. Ele queria mais. Ele queria compreender. Ele queria buscar. Ele queria investigar. Ele queria se aprofundar cada vez mais. Ele queria entender o mundo injusto em que vivemos. Porque as coisas são como são. Porque a justiça acontece.
Por que o forte não vence? Por que o estudioso não é aprovado? Por que quem come, engorda, e tem gente que come e não engorda? Ele quer investigar, ele quer caminhar mais nesse sentido. E a sabedoria aqui, o sábio, se dedicou a aprender, a investigar, a buscar a razão das coisas. Mesmo assim, ele não descobriu tudo o que queria. Investigando, buscando, ele não descobriu. Mas veja o que ele descobriu, verso 26. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. Aqui, minhas irmãs, essa mulher pode ter sido fruto da própria experiência de Salomão. Ou, nós estamos diante de uma metáfora aqui que ilustra a vida no pecado. Seja uma metáfora, seja uma experiência de Salomão, o ensino aqui é o mesmo. O que ele vai nos dizer é que se nem sempre entendemos o mundo injusto, uma coisa é claro: o pecado dos ímpios é pior do que a morte dos justos. Está entendendo a lógica de Salomão aqui? O pecado dos ímpios é pior do que a morte dos justos. Consegue compreender o raciocínio dele? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não saber de tudo não significa não saber de nada. Você pode ter algumas respostas do porquê o justo vive menos e o ímpio mais, por exemplo. Você talvez nem chegue a algumas conclusões, mas você já tem a resposta para a pergunta: qual dos dois tem a vida melhor? Talvez você nunca vai chegar à conclusão do que porque justos morrem cedo e ímpios vivem muito. Talvez você nunca chegue a essa conclusão. Mas tem uma pergunta que você tem a resposta: qual dos dois tem a melhor vida diante de Deus? Qual é a melhor vida? A do justo ou a do tolo? A do justo ou do insensato? A do que teme a Deus ou do que está distante do Senhor? O ensinamento dele é: estude, pesquise, analise tudo o que você quiser. Mas não esqueça de agradar a Deus. Mente pura, se manter puro mesmo diante de injustiças da vida, é ter os nossos olhos focados no Senhor. É ter sabedoria como algo que protege. Mas você não pode esquecer de agradar a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: se esforce, pesquise, tudo para a glória de Deus. Só não se esqueça, minha irmã, não se esqueça de lutar contra o pecado que lhe assedia. Você pode perguntar: então como é que nós lutamos por pureza? Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço os detalhes da sua história. Eu não sei em que caminho você está. Minha irmã, eu não sei qual é a tentação que você enfrenta hoje. Mas eu quero dizer para você, eu quero que você abra os olhos e preste atenção. Cuidado, porque o pecado é uma armadilha. E se você cair, ele o laçará. O pecado pode prender você com correntes pesadas. Cuidado com o seu coração. Por isso eu quero dizer para você, minha irmã, cuidado. Muitas vezes não é só uma voltinha no shopping. Muitas vezes é uma dependência por consumo e ostentação. Cuidado, minha irmã, com as mensagens de um amigo atencioso, com a desculpa que ele está só sendo educado. Pode ser bonito no início, mas isso pode ser a ruína do teu casamento. Cuidado, mulheres, com ideologias humanistas, que traz um agrado para o coração, que inflama o nosso ego, que traz um empoderamento. Isso pode ser a distância do Senhor na sua vida. Cuidado com aquilo que começa sorrateiro. Cuidado com aquilo que começa belo, porque pode ser a ruína da sua vida. O que Salomão está dizendo é: cuidado, minha irmã, com o pecado. Começa simples, começa com algo sorrateiro, mas vai laçar você. Vai ser como uma corrente pesada. E quando você perceber, você não conseguirá mais sair.
Cuidado com as armadilhas da vida. E ele diz, não deixe de ser liderada pelos desejos. Não deixe, minha irmã, ser liderada pelos impulsos pecaminosos. Não se deixe ser guiada pelas mentiras de Satanás. A sabedoria é protetora. Mas você precisa agradar ao Senhor. Pare e reflita. Porque uma vez que você entra, só a graça do Senhor para te livrar das tragédias. Quer se manter pura em um mundo injusto? Vigie e ore. Preste atenção para não entrar em tentação. Por isso eu quero falar para você, minha irmã. Eu quero falar para você que, por algum motivo, caiu em tentação. Quero falar para você que está aqui e você luta e no seu íntimo você chora porque você diz assim, eu não consigo, pastor. Me pegou. Eu estou no laço. A corrente é pesada. Eu não consigo sair desse pecado que eu entrei. Eu não consigo me manter pura. O consumismo invadiu meu coração. O adultério tomou conta da minha vida. Ideologias erradas estão guiando os meus pensamentos. Viver fora dos limites da palavra tem me consumido. Eu não consigo, eu olho para o meu passado e eu me sinto suja. Eu quero olhar para você, minha irmã. E eu quero dizer que em toda essa situação existe um escape para você. Não é o fim da linha. Não é o fundo do poço. Eu quero dizer para você que a esperança do crente, ela não morre. Ela está viva. Ela ressuscitou o terceiro dia. Não se sinta presa por um laço. Não se sinta pesada por uma corrente. Porque temos um escape na nossa vida. Nunca diga, não saia daqui essa noite, depois que tudo que você ouviu, dizendo eu não consigo ser pura. Eu quero dizer que você consegue. Porque o que Salomão nos diz, o que a palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo nos diz é que a mulher ou o homem que agrada a Deus escapará. Você precisa confiar nessa realidade. É o temor a homens. É o desejo de ser reconhecida. O que é que tomou conta do seu coração? A palavra do Senhor diz que a mulher que agrada a Deus escapará dele. Por isso lembre, o poder não está em você. Você não é tão forte quanto você imagina ser. Você precisa estar perto do Senhor. Você precisa estar perto de Cristo. Cristo é a nossa vitória contra o pecado. Esteja perto dela. Esteja perto do nosso Senhor. Sozinho você não consegue resolver o problema do pecado. Sabe por quê? Porque eu vou te falar do maior escape que nós tivemos. Por mais que você pense assim, porque o justo morre cedo. Eu quero lembrar para você que teve sim alguém que foi condenado injustamente. Eu quero lembrar para você que aos olhos dos homens tem um homem que morreu cedo. Que morreu fora do tempo. Existe um único homem que agradou a Deus. Jesus, o único que agradou o Pai. Esse se entregou para receber a punição. Aquele que suportou as cordas, o peso, o laço. É aquele que nos livrou das correntes do pecado. O Cristo Jesus é o nosso escape. E você pode viver perto dele. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus de longe. Por isso, minha irmã, não olhe para você e se vista com a sua justiça. Saiba que você pode se vestir com a justiça de Cristo. Você acha que está no lamaçal do pecado, mas o sangue do Cordeiro lava e retira toda essa lama. Você pode ser pura. Pura em Cristo Jesus. Na certeza que chegará um dia que Ele vai nos vestir de linho puro, de vestes brancas. E naquele dia nós seremos mais alvos do que a neve. Tire a sua justiça própria. Se vista com a justiça de Cristo, porque Ele realmente agradou a Deus. Quer se manter pura? Mesmo num mundo injusto? Tire os olhos de você. Coloque-os em Deus. Lembre que sabedoria não é um conceito.
Sabedoria é uma pessoa. É Cristo Jesus. Agrade a Deus. Vive em santidade. Sabendo que por mais que estejamos no lamaçal, Ele pode nos lavar com o sangue do Cordeiro. Agrade ao Senhor. Louve a Ele. E tenha uma mente pura diante do Senhor. Curva sua cabeça. Vamos orar. Pai amado, rendemos graças e louvamos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos proporciona, pela verdade do Evangelho que de diversas formas foi anunciado. O Senhor usou homens e mulheres, mas sabemos que é o Espírito Santo do Senhor que testifica a verdade do Evangelho. Te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, se revele a cada mulher como o único Salvador de suas vidas. Que elas possam ter a necessidade e o reconhecimento que só podemos andar nessa terra, agradando ao Senhor. Tira os nossos olhos dessa terra. Nos faz lembrar que somos peregrinos. A nossa morada não é aqui. Possamos entender que no Senhor nós encontramos a sabedoria para a nossa alma. Sabendo que não é um conceito, mas é uma pessoa. E que cada ato, cada fala, cada olhar, cada postura, seja para agradar o Teu nome. Somos pecadores, mas confiamos no nosso único mediador, que é Cristo Jesus. O único que pode perdoar pecados. O único que morreu na cruz. O único que ressuscitou ao terceiro dia. E é o único que tem condições de nos dar livre acesso ao Pai. Nos reveste com Teu sangue, porque um dia o Senhor irá nos vestir de linho branco e seremos mais alvos que a neve. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém.